Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de Geografia. Como vocês sabem, iniciamos os nossos encontros com alguma reflexão que nos faça pensar aí sobre o nosso dia a dia. Vamos lá? Na tela de vocês. A informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. Como eu digo sempre, tem gente que não navega na internet, naufraga. Mário Sérgio Cortella. Olhem só que interessante. O Cortella, que é um filósofo, ele nos traz aqui uma reflexão que nos faz pensar aí sobre as tecnologias tão comuns aí na nossa vida, não é mesmo? Vocês sabem que popularmente usa-se o termo navegar ao falar de internet. Então, o Cortella nos faz pensar ali que algumas pessoas, ao invés de navegar pela internet, naufragam, ou seja, se afundam na internet. Por que será que ele está fazendo essa reflexão, essa crítica? Talvez seja pelo fato de que as pessoas não utilizam de maneira correta todo o conhecimento que a internet traz. Será que isso poderia ser uma possível explicação? O que vocês acham? Vocês acham que as informações que nós temos acesso diariamente aí com a internet são aproveitadas da melhor forma possível ou de alguma maneira nós não as utilizamos de maneira satisfatória? Não conseguimos aproveitar ao máximo do que elas nos trazem? Aí fica uma importante reflexão. O quanto que nós aproveitamos desse mar de informações que está disponível na internet. Continuando, nós vamos falar hoje sobre o trabalho e a tecnologia e como que essas modificações relacionadas a esses dois aspectos, o trabalho e a tecnologia, modificam a vida de todos nós, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Vamos também fazer essas comparações. Como que ocorreram essas transformações nesses dois espaços? Como que essas modificações estão afetando a vida das pessoas? Eu vou dar um tempo para que vocês peguem o caderno, peguem a caneta de vocês e anotem o título da aula. Vamos lá? Muito bem, anotaram? Vamos dar seguimento. Vejam, relembrando aquilo que conversamos no último encontro,
Lembram que nós falamos ali sobre como que as cidades se transformam? O que acontece para que essas situações ocorram dentro dos espaços? Vejam, ali na tela de vocês, nós temos uma frase que nos faz pensar sobre isso. As cidades crescem e se transformam acompanhando a extensão de uma estrada, de uma linha férrea ou até mesmo de um rio. Nós temos algumas imagens ali. Uma imagem mostra a cidade de Cornélio Procópio, no Paraná, mostrando que essa cidade teve uma formação relacionada à linha férrea presente ali naquele espaço. E na fotografia ao lado, nós temos a cidade de Morretes. Vejam, esta cidade se formou também às margens do rio Nhundiaquara. Percebam como que acontecem essas formações. Elas podem acontecer de maneira natural, não é mesmo? Quando as pessoas se colocam ao redor, às margens de um determinado elemento, como uma linha férrea ou um rio, ou ainda as cidades podem ter seu início de uma maneira estruturada, planejada. Olhem só. Um exemplo, então, como vimos anteriormente, da formação, do crescimento, na verdade, natural, é a cidade de Cornélio Procópio. Eu trouxe aqui uma representação que mostra muito bem como que ocorreu, não é mesmo, esse crescimento. Vejam que temos uma linha na imagem com cores alternadas ali de azul. Ali temos a representação da linha férrea. Se vocês perceberem, ao redor da linha, nós temos um volume maior, uma concentração maior de moradias, residências, uma formação urbana, ali percebida nessa imagem pelas quadras, não é mesmo? Que formam os bairros e também a cidade. Na próxima imagem, nós temos um exemplo ali de formação, de um crescimento, aliás, planejado. Então a cidade vai crescendo e ela tem esse crescimento planejado previamente. Se vocês perceberem, a imagem aérea que aparece na tela de vocês mostra a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Percebam o desenho dessas quadras, desses bairros. Se vocês perceberem, temos imagens quadriculadas. Vejam, isso é muito comum em algo planejado, porque anteriormente à ocupação, pensou-se em como seria esse crescimento da cidade, qual seria a ordem desse crescimento. Muito interessante pensar sobre isso, não é mesmo? Agora, continuando a nossa aula, vamos falar ali então sobre os avanços tecnológicos nas cidades e como que se dá essa relação aí com o trabalho das pessoas que vivem nas cidades. Vejam, temos ali algumas imagens, duas imagens. E na primeira delas, nós temos pessoas, não é mesmo? Numa situação envolvendo ali uma compra. Provavelmente ali uma operadora de caixa e uma pessoa efetuando um pagamento de uma compra, não é mesmo? Então, ali temos uma relação de trabalho, não é mesmo? Representada nessa situação pela funcionária que está trabalhando como operadora de caixa. Ao lado, nós temos uma outra situação. Temos pessoas dentro de um supermercado. Mas vejam, algo chama atenção. Não temos na segunda imagem um operador de caixa, um vendedor, alguém que trabalhe no supermercado numa posição de ajuda ao cliente. Então, como se daria essa situação? Atualmente, algumas redes de supermercados disponibilizam máquinas de autoatendimento. E o que acontece? O próprio cliente irá passar as suas compras por aquela máquina e efetuar o pagamento, colocar nas sacolas onde ele vai carregar essas compras e terminar
a sua compra, né? Todo esse processo. Olhem que interessante. Não houve ali a ajuda de uma pessoa que trabalhe naquela loja, naquele supermercado. Então, nós podemos perceber na comparação entre essas duas imagens uma transformação nesse processo, nessa situação. Essas transformações não são restritas ao trabalho. Antes delas chegarem ao trabalho em si, elas ocorrem no próprio espaço, como já temos visto em outros encontros. Vejam ali na tela de vocês também uma outra comparação entre duas imagens. Temos ali à esquerda uma obra do Debré, que mostra a cidade de Curitiba no ano de 1827. Olhem que interessante. Há tanto tempo atrás, nós tínhamos a representação da nossa cidade pelo olhar, né, do artista, do Debré. Vejam que ao fundo nós conseguimos ver a Serra do Mar presente. Então, o personagem ali, olha, que está logo no alto de um morro, ele está na região onde hoje é o centro de Curitiba. E lá ao fundo, a Serra do Mar. Percebam como esse espaço se modificou no decorrer de tantos anos. Se vocês perceberem, na imagem ao lado, nós temos uma fotografia do mesmo espaço, a mesma vista. Vejam que agora a fotografia mostra um espaço específico da nossa cidade, o Largo da Ordem. Ao fundo, conseguimos ver diversas construções, edificações, prédios, todos muito altos. E ali onde, na imagem anterior, havia um personagem, nós temos o alto, né? Então percebam que o espaço é o mesmo, contudo, há grandes diferenças entre essas imagens. A semelhança é justamente as duas retratarem o mesmo espaço, em momentos históricos diferentes. Eu gostaria agora que vocês pegassem o caderno de vocês e registrassem esta questão. O que mudou na cidade de Curitiba? Então vocês têm as imagens para fazer a comparação e eu gostaria que vocês respondessem, determinando ali na resposta de vocês quais foram essas mudanças que surgiram no espaço. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para vocês.
E aí, conseguiram responder essa questão? Vejam, o que mudou dentro do espaço foi a construção dos edifícios, né, dos prédios que estão ao redor, e também as ruas que foram asfaltadas, pavimentadas. Então essa é uma sugestão de resposta. Claro que diversas situações ocorreram durante essa passagem de anos. Contudo, o que mais é evidente é justamente essa urbanização da cidade. E como que a gente consegue perceber essa urbanização? Por meio das construções, da pavimentação. Então, o fato de agora, quase que na totalidade, as ruas aparecerem asfaltadas ou um grande número de prédios é marcante na diferença entre as duas imagens. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem essa resposta, caso ainda não tenham respondido. Vamos lá? Conseguiram completar a resposta? Espero que sim. Continuando, temos uma outra questão. Agora vamos pensar por que estas mudanças aconteceram. Vamos pensar sobre o que levou a essas mudanças, o que levou o espaço a ser modificado, o que fez com que as pessoas modificassem o espaço. Eu vou dar um tempo para que vocês respondam a questão. Conseguiram responder? Eu espero que sim. Vejam, as mudanças aconteceram por diversos motivos, mas alguns são essenciais para esses acontecimentos. Olhem lá, na tela de vocês eu tenho uma sugestão de resposta, porque as pessoas necessitavam de moradias e melhores condições de locomoção. Vejam, conforme a cidade passou a ser habitada, muitas pessoas precisaram de moradia, uma casa
para residir, para viver. E com isso, elas também passaram a trabalhar e logo precisaram se locomover na cidade para ir e vir do trabalho, chegar em casa. Então, esses processos levam a modificações no espaço. Então, são diversas situações. Algumas ali ficam mais evidentes. Então, eu gostaria que vocês completassem com a resposta que vocês lembraram de acordo com todos os conteúdos que vimos nos últimos encontros. Contudo, se vocês não conseguiram completar, eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta. Vamos lá? Continuando, agora nós vamos avançar aí no conteúdo e vamos falar um pouco sobre esse avanço tecnológico também no espaço do campo, no espaço rural. Vejam só, continuando esse trabalho de comparar ali paralelos, imagens que estão sendo apresentadas de forma paralela para nós temos ali, primeiramente, uma plantação de trigo em 1921. Vejam que ali nós também temos uma obra de arte. Temos ali uma pintura do Guilherme Matter. E vocês podem perceber que esses trabalhadores, eles estão executando trabalhos manuais. Verifiquem que há uma quantidade ali de 4 pessoas, 5 pessoas, não é mesmo? E um grande trabalho ali pela frente. Nós podemos perceber também que além da parte da lavoura, ainda há a presença da mata nativa, não é mesmo? Agora, ao lado, nós temos uma fotografia. O que nós vemos? É uma plantação de trigo lá na cidade de Tibagi, também aqui no estado do Paraná. Se vocês perceberem, nós temos uma área de plantação bem grande. E essa plantação está sendo feita ali com a ajuda, não é mesmo, de um trator. Então ali há a presença de máquinas. Claro que um trabalhador, ao menos, está operando essa máquina. Mas percebam, as imagens, além de apresentar uma distância temporal, mostram relações de trabalho muito diferentes e relações do homem com a tecnologia de maneira bem diferente e impactante. Vamos agora exercitar ali essa situação por meio de um exercício. Na tela de vocês. Qual é o intervalo de tempo entre as duas imagens? Então, eu gostaria que vocês voltassem ali às obras que nós estamos analisando. Percebam que tem uma legenda que ajuda a entendermos, o que está sendo apresentado na obra. E ali, nessa legenda, nós temos as datas em que elas foram produzidas. A partir disso, vocês vão conseguir responder a questão. Olhem lá, qual o intervalo de tempo entre as duas imagens? Então, vocês vão ter que fazer um cálculo aí para chegar ao tempo que existe entre a primeira imagem e a segunda. Vocês vão precisar fazer uma conta, uma operação, não é mesmo? Para chegar a esse resultado. Eu vou dar um tempinho para que vocês respondam a questão.
E aí, conseguiram responder? Eu espero que sim. Olhem lá. Então a gente vai ter que responder qual é o tempo. Vocês podem perceber que a primeira imagem mostra lá na obra do Guilherme Matter a obra que foi feita em 1921. Já a segunda imagem, que é uma fotografia, é de 2020, é uma imagem atual. Se vocês fizerem um cálculo, vocês vão chegar na seguinte resposta. O intervalo é de 99 anos. Então, 99 anos se passaram entre a primeira imagem ali, apresentada, também mostrando uma representação, né, de uma lavoura, e a segunda imagem. 99 anos se passaram. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem essa questão. Vejam agora, temos uma outra questão aí na tela de vocês. Aponte a principal diferença entre as imagens. Então vejam, as imagens apresentam semelhanças, mas também elas apresentam algumas diferenças. Eu quero que vocês apontem qual é a principal diferença entre ambas, o que foi mais marcante logo que você se deparou com essas duas imagens. Então, eu vou dar um tempo para que vocês registrem essa resposta. Vamos lá?
E aí, o que foi mais impactante quando você se deparou com as duas imagens? Você percebeu como elas apresentam situações diferentes? Elas nos mostram a ação humana de maneira diferente, elas nos mostram uma presença de uma tecnologia ali representada pelo trator, apresentam a falta da mata nativa na fotografia. Então existem diversos elementos que diferenciam as duas imagens, mas o que foi mais impactante? Uma das sugestões de resposta é a seguinte: na primeira imagem, o trabalho é feito manualmente, e na segunda, ele é feito com a ajuda de uma máquina. Chama a atenção o fato de que na primeira imagem temos alguns trabalhadores, não é mesmo? Os agricultores na atividade, né, rural ali no campo, na lavoura. Na segunda imagem, o trator substituiu a mão de obra humana, não é mesmo? Claro que ele precisa ser operado por uma pessoa, um trabalhador também, mas essa imagem pode causar um certo impacto. Como eu disse anteriormente, essa resposta pode variar de acordo com aquilo que chamou mais a sua atenção. Claro, estamos falando de tecnologia e a sua relação com o trabalho, então seria muito importante que vocês fizessem essas observações. Eu vou dar um tempo para que vocês respondam esta questão. Continuando, então, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura aqui juntos aqui comigo de uma reportagem que vai nos fazer pensar aí sobre como que o avanço dessas tecnologias na vida cotidiana de pessoas do campo. Vamos lá? Vamos ler juntos aí na tela de vocês. Jovens inovadores revolucionam o campo com onda high-tech. A geração agrodigital avança com drones e novas tecnologias nas lavouras. Olhem que interessante. Essas novas tecnologias são as mais variadas possíveis. Apareceu um termo ali diferente, high-tech. Essa é uma expressão que vem do inglês, que pode ser traduzida, né, como alta tecnologia. Ela é muito comum no cotidiano aí da literatura, a gente ouve muito essa expressão, então ela tem esse significado, uma tecnologia muito avançada, muito alta. Continuando. No meio da lavoura de milho, o agricultor Leôncio Paiva Ariose, de 35 anos, pilota sua máquina. Ele não está plantando nem colhendo, tampouco pulverizando. Tem os olhos atentos a um pequeno monitor e os dedos das duas mãos mexendo com delicadeza em controles que lembram joysticks de videogame. Então, os joysticks são aqueles controles do videogame. O aparelho não pesa toneladas, na verdade, menos de 1 quilo, mas oferece bons resultados. É um drone. E lá em cima propicia ao rapaz imagens valiosas. Um panorama que ele não teria somente caminhando pela plantação. A reportagem encontrou Leôncio operando o aparelho que sobrevoava uma lavoura de milho para fotografar um talhão onde parte das plantas já está espigando. Com o drone, ele descobriu que esse talhão ocorreu devido a uma ventania.
Olhem que interessante. Vejam, a reportagem nos faz pensar sobre o uso dessas tecnologias, dessas altas tecnologias, no trabalho no campo. Normalmente, as pessoas acreditam que as tecnologias estão relacionadas ao ambiente urbano, o ambiente das grandes cidades. Mas vejam, o campo também é um grande consumidor das tecnologias e também das altas tecnologias. Vejam, um drone é algo relativamente novo na vida aí das pessoas. Contudo, ele já foi encontrando as mais variadas funções para ajudar o ser humano no trabalho. Perceberam que o texto nos mostra como esse drone ajudou a pessoa ali, né, o proprietário daquelas terras, a facilitar, né, o seu trabalho, conseguindo visualizar um problema ocorrido ali na propriedade dele de maneira mais rápida, porque ele não precisou percorrer todo aquele espaço para descobrir a quantidade da plantação que foi afetada com aquela ventania. Ele conseguiu visualizar, né, o ocorrido com o drone, que vai fazer uma filmagem, né, aérea, né, de tudo que está acontecendo ali na propriedade dele. Muito interessante isso. Agora, eu gostaria que vocês fizessem um exercício. Vejam lá. Use as palavras a seguir para escrever uma síntese do texto. O que seria uma síntese? Eu gostaria que vocês fizessem uma frase que falasse de tudo aquilo que foi dito no texto de uma maneira curta, de uma maneira rápida. Isso seria sintetizar aquilo que lemos. Mas vejam, para ajudá-los, eu deixei algumas palavras na tela de vocês. Então vocês vão pegar aquelas palavras que estão dentro dos retângulos ali e vão colocá-las em uma ordem em que elas façam algum sentido. Lembrando que você precisa sintetizar o texto, ou seja, ordenar essas palavras formando uma frase com sentido que sintetize o texto que acabamos de ler, aquela reportagem falando ali das novas tecnologias sendo usadas no campo. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro. Vamos lá?
E então, conseguiram criar uma frase com sentido, lembrando o texto que havíamos lido anteriormente? Espero que sim. Ali na tela de vocês, a resposta. Vejam ali. Jovens agricultores usam tecnologias para facilitar o trabalho no campo. Perceberam que todas as palavras que haviam sido apresentadas nos retângulos foram utilizadas. Claro, eu precisei utilizar algumas outras palavras que vão relacionar os termos destacados, como, por exemplo, o ou no. Claro que essas palavras não estavam lá nos retângulos, mas elas vão ser necessárias para formar uma frase com sentido, não é mesmo? Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta. Vamos lá? Agora eu tenho mais uma proposta para vocês. Olhem lá. Contribuições tecnológicas no seu dia a dia. Quais são as contribuições que ajudaram a facilitar a vida das pessoas aí no cotidiano, no dia a dia? Vou dar um tempo para que vocês registrem essa questão. Conseguiram registrar? Espero que sim. De qualquer forma, essa questão eu vou dar um tempo maior para que vocês respondam. Vocês podem responder aí nos próximos dias até o nosso próximo encontro. De qualquer forma, vamos nos despedindo por aqui, esperando que vocês continuem bem e continuem se cuidando. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, pessoal!